Descubra os mistérios por trás dos 3 dias de Jesus entre a morte e a ressurreição. Hoje vamos mergulhar na emocionante história dos últimos 3 dias de Jesus, entre a morte e a ressurreição. Prepare-se para uma narrativa envolvente que vai te emocionar e te fazer refletir. Após ser crucificado de forma brutal, com cravos nas mãos e nos pés, Jesus é retirado da cruz e seu corpo é preparado para o sepultamento. José de Arimateia, um membro do Sinédrio que era discípulo oculto de Jesus, vai até Pilatos e pede permissão para enterrar o corpo do mestre. Com a autorização concedida, José envolve o corpo de Jesus em um lençol limpo e o coloca em um túmulo novo, escavado na rocha, que pertencia a ele mesmo. O túmulo estava localizado em um jardim próximo ao Calvário. A pedra que fechava a entrada do túmulo foi rolada para selar o sepulcro onde Jesus repousaria nos próximos dias. Após a crucificação de Jesus, os líderes religiosos judeus, preocupados com a possibilidade de que os discípulos de Jesus roubassem seu corpo do túmulo, procuraram Pilatos e solicitaram que medidas fossem tomadas para garantir a segurança do sepulcro. Pilatos, cedendo às pressões dos líderes religiosos, autorizou que uma guarda romana fosse colocada em frente ao túmulo. Essa guarda era composta por soldados romanos experientes e armados, cuja missão era assegurar que ninguém se aproximasse do túmulo de Jesus. A presença da guarda romana representava a tentativa dos líderes religiosos de impedir qualquer tentativa de fraude ou manipulação por parte dos seguidores de Jesus, reforçando assim a segurança do local onde o corpo do mestre havia sido colocado. Enquanto o mundo exterior permanecia em silêncio, nos céus era diferente. Um terremoto de magnitude inimaginável sacudiu a terra, ecoando como um grito de liberdade. Nuvens escuras se formaram e relâmpagos cortaram o céu, iluminando a escuridão da noite. E então, em meio a esse caos celestial, um anjo desceu do céu com uma aura de luz radiante que ofuscava qualquer sombra ao redor. Com passos firmes e determinados, ele se aproximou do túmulo de Jesus e, com um toque divino, a pedra que o selava foi rolada para o lado. Sentando-se sobre ela, o anjo proclamou ao universo que a morte não poderia conter aquele que era a própria vida. Era o início da vitória sobre as trevas e da esperança para toda a humanidade. Após a crucificação de Jesus, um clima de mistério pairava sobre Jerusalém, enquanto o sol se punha no horizonte. As sombras da noite começavam a envolver a cidade santa. No entanto, algo estranho estava prestes a acontecer. Enquanto as guardas romanas mantinham vigília diante do túmulo selado, uma luz intensa e sobrenatural começou a brilhar por trás da pedra que bloqueava a entrada do sepulcro. Os soldados, inicialmente confiantes em sua missão de proteger o local, ficaram petrificados diante da visão celestial que se desdobrava diante de seus olhos. Uma presença divina começou a se manifestar, enchendo seus corações de temor e reverência. Em meio a uma atmosfera carregada de eletricidade espiritual, um anjo desceu do céu com uma mensagem que ecoaria pela eternidade. Ele não está aqui, ressuscitou. Atordoados e incapazes de compreender o que testemunhavam, as guardas romanas foram tomadas por um misto de medo e assombro diante do milagre da ressurreição que acabara de ocorrer. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro de repente. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e foi até o túmulo. O anjo rolou a pedra que cobria a entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas romanos ficaram atordoados de medo e caíram no chão como mortos. O anjo dirigiu-se às mulheres, dizendo: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia depressa. Vão contar aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão.
As mulheres saíram apressadamente do sepulcro, tomadas de temor e grande alegria, e correram para dar a notícia aos discípulos. Maria Madalena, após receber a notícia da ressurreição de Jesus, correu de volta ao túmulo vazio com o coração acelerado e os olhos cheios de lágrimas. Ela mal podia acreditar no que testemunhara ao chegar ao local. Viu um homem à sua frente e pensou ser o jardineiro. Com a voz trêmula perguntou onde haviam colocado o corpo de seu senhor. Então, o homem a chamou pelo nome Maria em um instante. Ela reconheceu aquela voz inconfundível e aquele olhar cheio de amor era Jesus, vivo diante dela. Maria Madalena caiu de joelhos em adoração e exclamou: Rabboni est! Jesus a instruiu a não se prender a ele naquele momento, pois ainda precisava subir ao Pai. Ele pediu que fosse contar aos discípulos sobre sua ressurreição e prometeu encontrá-los em breve. Maria Madalena saiu correndo para anunciar a notícia mais extraordinária que já ecoara pelos séculos: Jesus havia ressuscitado. Os discípulos, reunidos em um cenáculo, ainda atordoados com a notícia da ressurreição de Jesus, encontravam-se em profunda reflexão e oração. De repente, sem aviso prévio, uma presença divina encheu o ambiente com uma luz intensa e reconfortante. No meio deles surgiu Jesus ressuscitado, com suas mãos marcadas pelos cravos e seu lado ferido, como prova do sacrifício redentor. Os discípulos ficaram sem palavras diante da presença gloriosa do Mestre. Em um gesto de amor e misericórdia, Jesus mostrou-lhes as marcas de sua crucificação, trazendo paz aos corações atribulados dos seguidores, que agora haviam cumprido a promessa da ressurreição. Em meio a lágrimas de alegria e gratidão, os discípulos renderam-se à presença viva do Salvador, testemunhando o milagre da vida triunfando sobre a morte. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, ainda impactados com a presença gloriosa do Mestre. Porém, Tomé não estava presente naquele momento, e ao retornar foi informado pelos outros discípulos que tinham visto o Senhor. Tomé, conhecido por sua incredulidade, afirmou que só acreditaria se visse e tocasse nas marcas dos cravos e na ferida do lado de Jesus. Dias depois, estando novamente reunidos no cenáculo, Jesus apareceu no meio deles. Dirigindo-se a Tomé, convidou-o a tocar as marcas em suas mãos e em seu lado ferido. Tomé, profundamente tocado pela presença real e viva de Jesus diante dele, reconheceu-o como Senhor e Deus. Jesus então disse a ele: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse momento, Tomé experimentou a transformação da dúvida em fé inabalável e testemunhou o poder da ressurreição em sua vida. Após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e lhes dá a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele os instruía a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Promete estar com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Os discípulos, cheios de temor e alegria diante da presença viva do Mestre ressuscitado, recebem essa missão com fervor e determinação. Eles partem para cumprir o mandato de propagar as boas novas da salvação, levando consigo a mensagem de esperança e redenção para todos os povos. Assim inicia-se uma jornada que transformaria o mundo para sempre, à medida que o Evangelho se espalhava de Jerusalém até os confins da terra, cumprindo-se assim a promessa de Jesus de estar presente em cada passo dado em seu nome. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram comissionados a levar o Evangelho a todas as nações, cumprindo assim a grande comissão, movidos pelo Espírito Santo e revestidos de poder do alto. Eles partiram para testemunhar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo, indo de cidade em cidade. Enfrentaram perseguições, prisões e até mesmo o martírio por amor ao Evangelho. Apesar das adversidades, perseveraram na fé e viram milagres acontecerem diante de seus olhos.
Curas, libertações e conversões marcaram o caminho dos discípulos. À medida que o nome de Jesus era exaltado em todos os lugares, o Evangelho se espalhou como fogo inextinguível, alcançando corações sedentos da verdade que liberta. Assim, a mensagem da salvação chegou aos confins da terra, transformando vidas e estabelecendo o reino de Deus entre os homens. A promessa de Jesus se cumpriu fielmente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que possamos seguir o exemplo dos discípulos, proclamando corajosamente o Evangelho e vivendo em comunhão com aquele que venceu a morte e nos concedeu vida eterna. Se você se emocionou com essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 2820. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua vida.